Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer. Hoje temos connosco mais uma vez o Dr. Carlos Filipe Costa para nos esclarecer em relação a algumas matérias que têm a ver com o direito do consumo, que é a área em que ele trabalha. Voltamos aqui aos consumos, aos fornecedores de energia e água, e hoje vamos falar numa das matérias que mais anima conversas de café em relação a esta temática, que é a questão das estimativas. Todos nós já ouvimos em conversa de café grandes entendimentos e grandes dissertações sobre as estimativas, a sua injustiça, que é uma roubalheira, porque a companhia aproveita para roubar os consumidores com as estimativas e criou-se, diria eu, uma espécie de fantasma relativamente às estimativas por causa do seu desconhecimento. E a primeira pergunta que, quanto a mim, se impõe nesta altura, Dr. Carlos, é o que é isto das estimativas e como é que as empresas chegam lá e se podem cobrar consumos com base em estimativas? Dr. João Massano, mais uma vez muito obrigado pelo convite endereçado para participar em mais um episódio deste podcast. Efetivamente trata-se de uma matéria que é de facto geradora de grande controvérsia, há muitas dúvidas em torno dela e daí também a importância deste episódio para estabelecer um ponto de ordem. Desde logo, a primeira premissa que é fundamental ter presente é o facto de os serviços de fornecimento de energia elétrica, de gás natural e de água, de que aqui estamos a tratar, assumirem legalmente a natureza de serviços essenciais. E por via disso, porque se trata de serviços essenciais, a lei impõe ao prestador destes serviços, trate-se de uma entidade pública ou de uma entidade privada, exigentes deveres no relacionamento com os utentes e, em particular, utentes consumidores, entre os quais temos, muito em particular, e para aquilo que aqui hoje tratamos, o dever de emissão de uma faturação detalhada, em regra com periodicidade mensal, a menos que, no interesse do consumidor, seja acordada outra periodicidade. Dr. Carlos, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Porque mesmo a questão do detalhe, houve uma altura em que nem sequer isso existia. Havia um valor total e as pessoas tinham que pagar, nem percebiam bem o que estavam a pagar. É que esta ideia de que os fornecedores enganam os consumidores, eu não digo que não haja enganos. Agora, é preciso que as pessoas compreendam que o próprio detalhe em si já foi uma defesa imposta legalmente para que o consumidor não seja enganado, não é? Com certeza. E o consumidor tem que estar ciente do que efetivamente lhe está a ser cobrado. Não obstante, e como iremos seguramente frisar mais à frente, o que é certo é que muitas vezes mesmo a fatura detalhada nem sempre se mostra suficientemente inteligível. E esse é um dos problemas que ainda hoje existe e, relativamente ao qual, o papel do advogado pode mostrar-se de suma importância para tentar auxiliar o consumidor a descodificar aquilo que efetivamente lhe está a ser cobrado, ou, se nem o próprio advogado for capaz de o fazer, então, pelo menos, dar nota de quais os meios que tem à sua disposição para reagir, para reclamar, para obter os competentes esclarecimentos. Mas vamos admitir o cenário mais desejável, que o comercializador, quando imita a faturação, o faça, de acordo com os termos legais, produzindo faturação que apresente todos os elementos necessários a uma completa, clara e acessível compreensão dos valores que lhe estão a ser liquidados, na qual resulte discriminado, nomeadamente, quais os serviços prestados e quais as tarifas que estão a ser cobradas. E, portanto, nesta sede, e é neste seguimento que importa reter a primeira ideia fundamental quanto à questão que aqui hoje nos traz. É que, efetivamente, a faturação apresentada pelo comercializador ao consumidor deve ter por base, sempre que existente, sempre que disponível, a informação atinente aos dados de consumo tenha sido obtida por leitura direta do contador afeto à morada de fornecimento. Porque eu acho que uma das ideias fundamentais do que acabou de dizer, e corrija-me se estiver enganado, é que eu devo pagar, e qualquer um de nós deve pagar, o que consome. Esta é a ideia base. E só em circunstâncias especiais é que não será assim. E isto é que é algo que as pessoas têm que perceber, é que eu consumo, eu pago. Ora, não pode naturalmente haver um consumo sem pagamento, é o que a lei impõe, mas de facto deve haver uma coincidência entre o que eu consumo na realidade e o que eu efetivamente pago
mediante a apresentação da fatura. O que é que acontece? Há situações especiais em que, de facto, o próprio fornecedor não tem esses elementos e é por isso que recorre às estimativas. E é uma situação excepcional. Às vezes o que nós notamos da conversa de café é que é quase como se as estimativas fossem o padrão, e não é. Pois não, Dr. Carlos, a regra não é as estimativas. Quando é que então as companhias, os fornecedores podem recorrer às estimativas? Para tornar porventura até mais fácil percepcionar efetivamente em que situações é que tal pode acontecer, responderia em sentido oposto, dizendo quais as situações em que efetivamente essa faturação de consumos por estimativa pode ter lugar. Efetivamente, tal só poderá ter lugar a menos que, primeira hipótese, se no domicílio do consumidor existir um contador que já disponha de sistema de telecontagem, então nesse caso, o próprio consumidor está dispensado de fazer comunicação de leituras, visto que o próprio contador é capaz de proceder ao envio automático dessas leituras. E, portanto, se no local de consumo existir um contador com sistema de telecontagem, nesse caso, não só o consumidor está dispensado de comunicar leituras, como, naturalmente, o comercializador deverá ter acesso às leituras reais e, portanto, não deverá, naturalmente, faturar por estimativa. Mas essa é uma situação em que o sistema estará mais avançado e emite diretamente a comunicação da contagem direta ao fornecedor. Portanto, aí é perceptível e pronto, é um avanço do sistema que protege todos. Já é um avanço que já se vai notando, porque é uma realidade que já vai sendo, que já conhecida de muitos consumidores, não todos ainda, é certo, é um processo que está em curso, mas já se vai assistindo a um processo de migração dos contadores antigos, dos contadores, nomeadamente contadores eletromecânicos, para os contadores ditos inteligentes. E, portanto, nesse quadro, já vamos assistindo a esta realidade. O que é certo, e também não podemos ignorar, é que ainda há muitos casos de consumidores que mantêm no seu local de consumo, quer no que tange a energia, quer no que tange a água, os chamados contadores antigos. E então, nesse caso, aquilo que é recomendável que o consumidor faça, e faça dentro dos períodos que estão mencionados nas faturas, é que proceda ele próprio à comunicação de leituras. E se assim o fizer, dentro dos períodos mencionados nas faturas, então também nesse caso o comercializador deverá refletir a leitura real, a menos que, por algum motivo, essa leitura não seja validada. Portanto, sempre que o consumidor comunique as leituras dentro dos períodos definidos para o efeito, o comercializador deverá, naturalmente, refletir em faturação a leitura real e não proceder a estimativas. Essa é a segunda hipótese em que a faturação será produzida com base em leitura real. O terceiro caso, que também é de todos conhecido, todos nós temos a percepção de que, relativamente a cada um destes serviços, com periodicidades diferentes, bimestral no caso do gás natural, trimestral no caso da energia elétrica, semestral no caso da água, se desloca a nossas casas um senhor ou uma senhora, um leitor, que vai ao local recolher a leitura. E falo por imposição legal, e ao fazê-lo, também naturalmente que essa leitura chegará ao conhecimento do comercializador e, naturalmente, este, com base nessa leitura, também deverá produzir a faturação com base na leitura real. Portanto, são esses os três casos, por vias diferentes, que o comercializador tem acesso a leituras reais e não deverá deixar de refletir essas leituras reais na faturação. E exatamente por aquilo que o Sr. referiu, é que o comercializador não deverá pagar mais, nem menos, obviamente, do que aquilo que efetivamente consome. No fundo, só para sintetizar o que acabou de dizer, nós temos de um lado uma possibilidade, chamar-lhe-a por comodidade, quase que virtual, o sistema funciona sozinho, comunicação, contador, sistema central, e outra em que a ação humana, quer seja pelo próprio consumidor através da comunicação da leitura, quer seja através de alguém da empresa que vai verificar por leitura direta no contador os consumos efetivamente realizados. Portanto, estamos aqui perante meios que de alguma forma defendem o consumidor e serão meios naturalmente, meios fiáveis de obtenção dos consumos. Agora, mesmo quando há estimativas, ao contrário do que se ouve por aí, não é agora a companhia que se lembra de cobrar o que entende com base em estimativas. Seguramente que não, porque a lei não o permitirá, presumo eu, pois não, doutor?
com certeza, naturalmente, daquilo que acabámos de referir, deve concluir-se que as estimativas são possíveis, portanto, contrariamente a uma certa opinião que possa porventura existir, as estimativas não estão vedadas, todavia, quando haja lugar a essas estimativas e nas hipóteses em que elas são autorizadas, por inexistência de leitura real disponível, naturalmente que essas estimativas não devem ser arbitrárias, obedecem também elas a regras e devem procurar, sempre que possível, a maior aproximação àquilo que são os consumos reais do consumidor e procurar, naturalmente, porque essa é a principal fonte de litígio, salvaguardar a menor perturbação no relacionamento entre o comercializador e o cliente nos processos de faturação. Portanto, diríamos que a lei tenta evitar que haja conflitos desnecessários entre consumidor e fornecedor e faz todo o sentido, obviamente, porque nós já sabemos que quem paga acha sempre que paga muito e quem recebe acha sempre que recebe pouco. É a lei da vida e aqui não foge a essa regra. Então, e pegando no que acabou de dizer, é possível explicar a quem assiste como é que se concretiza esta metodologia e o que é que as companhias fazem? Vamos começar pelo Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica e vamos por partes, procurando, sobretudo, focar-nos naquele que é o cenário mais frequente. Naturalmente que há outras hipóteses, das quais não iremos aqui tratar exatamente pela alguma complexidade que esta questão encerra. Se me permite, doutor, até aqui esclarecendo que, no entanto, este podcast nunca pretende dispensar o recurso aos serviços de aconselhamento de um advogado, pelo contrário, o que nós pretendemos aqui, e já o dissemos várias vezes, é esclarecer relativamente às situações em que as pessoas podem e devem recorrer a um advogado para fazer valer os seus direitos. Perdoa a interrupção, doutor. Claro, e sem dúvida. E eu reforço, reitero e sublinho aquilo que o Sr. Doutor referiu, e naturalmente que aquilo que aqui nós dizemos coloca-se sempre de forma genérica e em abstrato. Naturalmente que depois cada caso é um caso, e aquilo que podemos aqui referir poderá sofrer alguma concretização na situação em apreço que não obedece exatamente àquilo que nós referimos. Cada caso é um caso e haverá sempre que fazer uma apreciação casuística. Mas fazendo uma análise genérica e reportando-nos àquilo que será, como referi há instantes, a situação porventura mais comum, mais frequente, no caso do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, a estimativa, atendendo à tal procura da maior aproximação possível face aos consumos reais, deverá ter por base a definição daquilo que é denominado legal e regulamentarmente por consumo médio diário. Ser calculado o consumo médio diário. Como é que se calcula o consumo médio diário? Para um local de consumo que tenha histórico de leituras, isto é, já existam leituras antecedentes que tenham sido obtidas, seja por leitura direta por parte do leitor ou comunicadas pelo consumidor, vão considerar-se as leituras reais anteriores, sendo a determinação do consumo entre leituras efetuada desejavelmente entre duas leituras reais com um intervalo de pelo menos 12 meses entre si, para que, bem se compreende, para garantir que seja abarcado o período homólogo do ano anterior. E, portanto, como nós sabemos, no caso do consumo de energia elétrica, é habitual que exista consumos maiores em período de inverno que em período de verão, é natural que assim seja, é um padrão que decorre da experiência comum e, portanto, sempre que possível, dever-se-á atender a duas leituras que abarquem um período de pelo menos 12 meses, para que o cálculo do consumo médio diário reflita exatamente essas oscilações que decorrem da normalidade do acontecer. Mas pronto, falando no caso da energia elétrica e relativamente, por exemplo, ao gás, como é que tudo se passa? No gás, as coisas passar-se-ão de forma relativamente similar, também aqui atender-se-á ao consumo médio diário, sendo que, neste caso, para um local de consumo que tenha um histórico de leituras igual ou superior a 2, que abranjam também eles um período de 12 meses, em que não haja nem mudança de titularidade do contrato. Isto naturalmente porque não vai atender-se a um histórico de leituras que respeite a outro consumidor. Este histórico de leituras dever-se-á sempre reportar àquele consumidor. E também em que o escalão de consumo seja o mesmo, portanto não tenha havido nenhuma alteração do escalão de consumo. No caso da energia elétrica estaríamos a falar do escalão de potência contratada. A determinação do consumo médio diário efetuar-se-á dividindo o consumo entre leituras pelo número de dias entre leituras. E relativamente à água, que também é outro dos temas que de vez em quando também suscita algumas dúvidas a quem nos ouve e a quem nos vê, o que é que nos pode dizer relativamente à metodologia das estimativas?
No caso da água, é sabido que aquilo que a lei impõe é uma recolha, uma obtenção de leituras com uma periodicidade mais afastada entre si, já referimos há instantes, uma periodicidade meramente semestral. É certo que muitas entidades gestoras optam por fazer a obtenção de leituras com uma periodicidade menos afastada entre si, mas aquilo que legalmente é imposto é menos exigente e, portanto, no caso do serviço de fornecimento de água, caso, para os períodos em que não existe a leitura extraída do contador, o consumo é estimado em função do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas pela entidade gestora do serviço, nos seguintes termos. Divide-se os metros cúbicos consumidos entre as duas últimas leituras pelo número de dias decorridos entre as mesmas e, posteriormente, multiplica-se o consumo diário obtido nos termos que acabei de referir há instantes pelos dias que se pretende faturar por estimativa. Isto, relativamente a cada um dos três serviços, e é nota que parece-me que é fulcral aqui a enfatizar, independentemente das metodologias que nós sinteticamente aqui exprimimos para o cenário, porventura mais frequente, em que existe a histórico de leituras, o que importa ter presente sempre é que, logo que disponível, ainda que o comercializador se veja obrigado a proceder à faturação com base estimativa, logo que exista uma leitura real, deverá proceder ao competente acerto de faturação, uma realidade que todos conhecem, os chamados acertos, acerto esse que deverá refletir a leitura real disponível e, por via disso, se conclua que, se o consumidor já pagou mais do que devia ter pago, lhe seja feito o competente acerto, fazendo o competente acerto daquilo que foi pago em excesso. Se porventura se concluir que ele, na verdade, pagou a menos do que realmente consumiu, então o acerto vai refletir o valor que ainda falta cobrar. É curioso falar em acertos de faturação, que também é outro dos temas que causa alguma perplexidade às pessoas. É que, de facto, há dois tipos, assim, de uma forma muito genérica, de acertos de faturação. O primeiro será em que o consumo real não corresponda ao consumo estimado e, por isso, ou se tem que pagar mais ou se tem que pagar menos em determinada altura do contrato. Mas há outras situações em que também pode haver acertos de faturação em que já não terá tanto a ver com o que se consome, mas com outras situações excepcionais que ocorrem durante esse contrato de fornecimento e durante o consumo real que vai existindo nas nossas casas. Que outras situações é que pode haver acertos de faturação? Efetivamente, para além das hipóteses de estimativa de consumos, outras situações há que podem determinar acertos de faturação e, por via disso, o cálculo de consumos com base em estimativas. São elas, nomeadamente, o caso da anomalia do funcionamento do contador. Vamos pensar no caso em que o contador padece de alguma desregulação intrínseca, não é? E, portanto, não se deve considerar idóneo a calcular com fiabilidade os consumos que a pessoa efetivamente fez. E, portanto, se ele não está em condições de registar de forma idónea, de forma fiável esses consumos, o contador, para além de ter de ser substituído, naturalmente ter-se-á que realizar uma estimativa para calcular os consumos que aquela pessoa fez no período considerado suspeito, ou seja, o período dentro do qual o contador deixou de registar consumos de forma fiável. Também acontecerá numa situação naturalmente menos desejável, mas que vai acontecendo, de procedimento fraudulento, ou seja, um consumidor que, por algum motivo, intervém indevidamente sobre o contador ou estabelece uma ligação ilícita e, nessa medida, se apropria indevidamente de energia ou de água. No fundo, doutor, só para ser mais claro, estamos a falar daquelas ligações diretas de que se ouve falar, é isso, não é? Precisamente. Estamos a falar daquelas situações em que, ou intervindo diretamente sobre o contador, ou até estabelecendo uma ligação diretamente ao poste, no caso da energia, por exemplo, para retratar uma situação que é de todos conhecida, alguém se procura apropriar indevidamente de energia sem a pagar. E, portanto, naturalmente que esses casos, estamos a falar de atuações ilícitas, que podem, inclusive, gerar responsabilidade criminal e que, naturalmente, devem ser de todo em todo afastadas e que podem, naturalmente, em virtude de não existir consumos reais registados, porque, por isso, simplesmente a pessoa esteve a consumir sem o contador registar, podem obrigar à realização de estimação de consumos. Outro caso em que isso poderá acontecer será as hipóteses de correção de erros de medição, leitura e faturação. Portanto, situações em que, por algum motivo, ou o distribuidor ou o comercializador incorrem em determinados erros e, portanto, há necessidade de proceder à competente correção e essa correção far-se-á também com base em estimativas.
E, muito em particular, a situação da qual tratamos também no último episódio, que já vimos, que é o caso de comprovada ruptura na rede predial, portanto, a vulgarmente conhecida fuga d'água, e quando isso acontece também já vimos, uma vez comprovada essa ruptura na rede predial, também se mostra necessário proceder a uma estimativa de consumo. Bem, e pegando no que falámos há pouco, o que é que o advogado pode fazer no meio disto tudo para que as pessoas vejam os seus direitos melhor defendidos e possam, de facto, saber como os devem exercer? Ora, tal como já tive a oportunidade de referir no início da minha intervenção, de facto, se há problema que envolve os serviços públicos essenciais e que me parece que, se me é permitida a humilde opinião, me parece que, porventura, uma intervenção das entidades reguladoras poderia aqui mostrar-se de veras importante, no sentido de, até porventura, apontar na criação de uma uniformização das faturas, portanto, criar um padrão comum a que todos os comercializadores deviam estar vinculados para criar, portanto, uma fatura, produzir faturação com base num determinado modelo uniformizado que fosse de todo em todo mais inteligível, porque o grande problema que aqui se conhece nesta sede é o facto de todos nós recebemos as faturas em nossas casas, seja por via de faturação eletrónica, seja por fatura em suporte de papel, e nós tentamos discernir o que é que está ali refletido e não percebemos, por isso simplesmente. E, portanto, mesmo até quem tem conhecimentos mais avançados nesta matéria, muitas vezes não é capaz, de forma suficientemente cabal, plena, de percepcionar o que é que está ali vertido e o que é que efetivamente está a ser faturado. Sem prejuízo, não tenho dúvidas, e vou atestando pela minha experiência prática, que de facto a intervenção do advogado pode mostrar-se de todo em todo significativa, de superlativa importância, para auxiliar o consumidor nessa tarefa de tentar descodificar o que é que está ali vertido. Ou pelo menos, quando assim não é, que seria o cenário ideal, procurar esclarecer o consumidor sobre o que é que afinal ele pode fazer para procurar perceber, afinal de contas, o que é que está a ser refletido e, caso se venha a concluir que houve alguma incorreção no procedimento adotado pelo comercializador, agir em conformidade. E, portanto, apontar quais os caminhos que estão ao dispor do consumidor para reagir com as ferramentas que tem à sua disposição e qual o caminho mais adequado para o fazer. Eu diria que, em conclusão, ao contrário do que às vezes se ouve, o recurso a um advogado não é um custo. Como eu ouvi uma cliente, a referir há 3 ou 4 dias, ela entrou num processo de divórcio e no que lhe parecia ser um custo, no final revelou-se um investimento. E é isso que as pessoas têm que perceber, que o advogado, um pouco a ideia do médico de família, deve ser alguém que acompanha as pessoas em todos os momentos da sua vida que são mais relevantes e que carecem de intervenção jurídica e de aconselhamento jurídico, e não é um custo, é um investimento. Os advogados podem, de facto, ajudar as pessoas a exercer de uma forma mais conveniente os seus direitos. Muito obrigado, Dr. Carlos. Esperamos por si numa próxima oportunidade que irá seguramente acontecer, e a vós, até uma próxima.